Final de ano é sempre assim, né? Entra todo mundo naquele clima nostálgico de retrospectiva e posta aqueles textos falando como foi o ano, como espera ser o ano seguinte, os erros, os acertos. E eu também resolvi entrar no clima e aproveitei que fiquei a última semana na casa dos meus pais pra pegar algumas fotos de quando eu era criança. Eu não sei se existe uma tag assim, né, que as meninas que postam vídeo no YouTube fazem, mas se não existe eu tô inventando agora. Então se vocês que também fazem, também tem canal no YouTube, entrem na brincadeira também, peguem fotos de quando vocês eram crianças e contem histórias das fotos, tá? Eu peguei várias, eu vou ver de acordo com a duração do vídeo, ver quanto, tipo, se vai ficar muito longo, corto algumas, mas eu peguei algumas das que eu tenho histórias pra contar. Vamos lá. Essa foto aqui, eu tinha o quê? Uns 2 anos. E esse leãozinho era um dos meus brinquedos preferidos, meu e do meu irmão, na verdade ele era de nós dois. E eu lembro que assim, quando eu era pequenininha, ele era tipo um leãozão, todo fofo e tal. Daí os anos foram passando e ele foi ficando cada vez mais murcho, assim, de tanta gente subir e pisar em cima dele. Então, essa foto aqui, que eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, e eu sempre fui uma criança muito tímida. Aí num churrasco desses que os meus pais iam, de amigos e tal, eu fui e no meio do churrasco eu peguei o microfone e comecei a cantar. Então todo mundo me conhecia como uma garotinha tímida. E nesse dia eu não sei onde foi parar a minha timidez, eu comecei a cantar. Eu não canto bem, eu não cantava bem na época também, mas eu lembro que eu me diverti muito. Eu tenho lembranças vagas desse dia, sabe? O dia que eu não fui tímida. Nessa foto aqui tô eu e um cachorrinho, um pincher. Esse cachorro era da minha tia-vó, né? Porque minha tia mora junto com a minha avó até hoje. E ela sempre teve um cachorro pincher, então essa raça acompanhou a família por várias gerações. Então, tipo, essa aqui eu acho que é a avó. Eu lembro da Tequinha, que é a neta dessa. A mãe eu não lembro, porque eu era muito nova. E essa aqui, eu tinha uns 2, 3 anos, era a cachorrinha da minha avó. Eu tinha um trauma quando eu era pequena, porque a minha mãe não me deixava ter cachorro, e eu sempre gostei muito. Mas ela falava, você não vai ter tempo pra limpar, não vai ter paciência, vai sobrar pra mim. Eu só consegui convencê-la em 2011, quando a gente adotou a Zoe. Então, até uns 14, 15 anos, eu chorava pra ter um cachorro em casa, então eu era super carente. Eu ia na casa dos meus amigos e ficava, ai, eu quero tanto um cachorrinho. Essa aqui, se eu não me engano, é a Pitulinha, ó. Deixa eu ver, vamos ver a próxima. Essa foto aqui, eu lembro direitinho do dia que a gente tirou. Eu tava me sentindo muito gata, mas não. Essa barriga de verme. A gente sempre ia passar férias, assim, todos os meus tios não, uns 3 tios, 3 famílias, né? Ia todo mundo pra Itaoca, Itaipava, porque meu avô tinha casa lá. E aí era muito legal, pô, tem várias lembranças dessas férias na praia, porque iam todos os meus primos que a gente tem idade parecida, assim. E eu tinha uma prima que morava lá também, então era muito divertido. A gente de manhã ia pra praia, e à tarde lá tem uma pracinha que a gente tinha tipo um fliperama que a gente jogava, era muito legal. E o legal é que a família era muito mais unida naquela época. Agora, como cada sobrinho tá estudando, fazendo faculdade num lugar, as famílias se separaram um pouco, então a gente não se vê com tanta frequência. Então eu guardo esse momento aqui muito bom. Então eu guardo esse momento aqui com muito carinho. E nessa foto em especial, acho que nessa época eu tava passando aquela novela Clone, e que era tipo moda, sabe, Jade, aquelas coisas assim. E eu tava tipo brincando de ser Jade por uns dias. Aí eu tô tipo com uma canga aqui, ó. Ai, ai. Deixa eu ver mais qual. Quem me segue no Facebook deve ter visto há alguns meses, eu postei um vídeo meu na aula de dança. Eu era muito ruim, dançava muito mal, mas eu gostava muito de fazer aula de dança. E no dia que eu postei esse videozinho, dançando, foi esse dia aqui, ó, que eu vesti de bruxinha. Era Halloween e a gente tinha que ir fantasiado. E eu levei a sério mesmo, eu passei sombra na boca, porque eu não tinha batom preto na época. Então eu passei sombra na boca, fiz um chapéu de papelão. E eu usava óculos na época, né? Então eu tô, tipo, terrível nessa foto. Olha que orelha, gente. A minha orelha é, tipo, diabana. Mas era muito legal fazer aula de dança, porque eu era tímida e na aula de dança eu não ficava tão tímida. Pelo menos não, tipo, uns meses depois que eu entrei, sabe? Então eu me divertia bastante. Nessa foto aqui tá eu, meu irmão e a Inha.
que é a minha tia-avó que mora com a gente. Ela meio que me criou, assim, enquanto os meus pais trabalhavam, ela que me levava na escola, que fazia comida. Então ela é meio que a minha segunda avó, sabe? E ela também sempre foi, tipo, atendeu todos os meus pedidos. Por exemplo, a minha primeira câmera digital, que eu tirava as fotos pro Orkut, foi ela que me deu de Natal. E porque assim, minha mãe tinha que sustentar a casa e tal, e ela sempre dava presentes legais pra mim e pro meu irmão. E além disso, óbvio, né, ela que criou a gente, que ajudou a educar, então a gente tem um carinho muito especial por ela. Ela chama Terezinha, mas eu chamo ela Dinha porque eu não sabia falar Terezinha quando eu era pequena. E até hoje eu chamo ela Dinha. Deixa eu ver mais uma. Teve uma viagem que eu fiz quando eu tinha, sei lá, uns 9 anos, vai, que foi pra Terra Encantada, lá no Rio. Foi muito legal essa viagem, foi uma excursão que eu fiz com a minha tia. E foi legal porque eu nunca tinha ido num parque de diversões de verdade, então eu tirei várias fotos, a minha tia tirou várias fotos. Foi muito divertida essa viagem. Essa aqui é boa, essa aqui também foi uma excursão que eu fiz, eu não sei se dá pra vocês verem, foi uma excursão que eu fiz com a escola pra Caxambu, São Lourenço. E nessa época eu não tinha câmera digital ainda, então eram aquelas câmeras analógicas. E filme era caro, revelar era caro. Então minha mãe me deu pra levar na viagem um filme. E como eu não tinha muitos amigos, era muito tímida, eu tirei só essa foto minha, pedi pra professora tirar. E todas as outras fotos são tipo assim, do meu pé, de uma planta, de um, sei lá, de um poste, sabe? De coisas nada a ver que eu achava legal e ia tirando foto. Daí quando minha mãe revelou esse filme, ela ficou muito brava comigo. Porque ela, menina, era pra você tirar foto sua no lugar. E eu não tinha quem tirasse foto minha, porque tipo, você não ia ficar tirando foto assim, a gente não tinha esse conceito de selfie que a gente tem, que é caro revelar foto. Então essa é a única foto que eu tirei, eu tava de Maria Chiquinha, com o uniforme da escola. Eu não sei se aqui é Caxambu ou São Lourenço. Mas essa viagem foi muito engraçada, eu fui no teleférico, várias histórias. Ó, aqui eu de anjinho. Quando eu era pequena, eu adorava o mês de maio, porque além de ser meu aniversário, ser dia das mães e ter feriado, era quando eu coroava Nossa Senhora. Então, todas as crianças, assim, do bairro lá da minha cidade de Leopoldina, a gente vestia de anjinho e ia coroar. E uma vez a cada maio, né, eu coroava, tipo, colocava coroa, então... Que barulho é esse? E uma vez por ano eu coroava mesmo Nossa Senhora. Então eu que levava a coroa e colocava na cabecinha dela. Deixa eu ver se eu lembro a música. Era assim: trago essa coroa para te homenagear. É simples, mas é feita com amor para te dar. Aceita com carinho essa nossa intenção. Maria, mãe do nosso Salvador. Eu lembro até hoje. A fórmula de Bhaskara não lembra, né? Será que eu lembro a fórmula de Bhaskara? B ao quadrado menos 4ac, delta é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Aff, muito nerd. Tá, vamos pra próxima foto. Essa foto aqui é do meu aniversário, que eu fiz em conjunto com meu primo. Ele faz aniversário em maio também, a gente faz aniversário quase no mesmo dia, acho que são tipo 5 dias de diferença, 10 dias de diferença. E as nossas mães resolveram fazer o aniversário em conjunto. Então o tema foi 101 Dálmatas, eu sempre gostei muito de cachorro, né? E foi legal porque desse aniversário aqui a gente filmou, então eu até trouxe a fita aqui pra São Paulo, mas eu tenho que procurar um lugar onde passa pra DVD. Se eu conseguir passar pra DVD, eu ponho aqui no canal futuramente, tá? Essa foto aqui em Pecatuba, que eu tô num cavalo. Pecatuba, eu já fiz um post esses dias sobre isso, mas Pecatuba é um distrito de Leopoldina e eu tinha um parente que tinha sítio lá, então a gente ia quase todo final de semana. E também iam vários primos e era muito legal, porque eu tinha contato com animais, com terra e com uma vida mais natural mesmo. A gente ficava lá e eu acho que no começo nem tinha energia elétrica. Então a gente ficava, tipo, cozinhava no fogão a lenha, ia pescar, a gente brincava no barro, tipo, tinha gangorra. Lá tinha uma coisa de milho também, que a gente dava comida pras galinhas. Isso é muito legal, porque eu acho que as crianças que nasceram numa cidade grande, apesar de elas terem um monte de parques de diversão e um monte de coisa, elas não têm isso, sabe? Então eu tenho muito boas lembranças desse sítio. Era do sítio do tio Renato. Ele já faleceu e o sítio foi vendido, então a gente não vai mais lá. Mas eu sempre que eu passo por Pecatuba eu lembro dessa época, que foi uma época muito legal, né? Acho que na vida de todos os meus parentes, assim, que iam pra lá, né? Deixa eu ver. Aqui eu já tô mais velha.
em Volta Redonda. Eu tinha uma tia-avó que morava lá, que é a irmã da Inha. E a gente sempre ia passar férias lá porque tinham priminhos que eram mais novos que eu, mas eu gostava muito de criança. Gosto ainda muito de criança. E eu gostava de brincar com eles. Então eu tinha, sei lá, 11 anos e eles tinham 5, 6, sabe? Então eu meio que era a priminha mais velha deles. E era muito legal, porque Volta Redonda é uma cidade grande, né? Comparado com Leopoldina, é uma cidade bem grande. Então tinha lojas e eu comprava umas coisinhas, tipo caderno, mochila. Então era sempre muito legal. E quem me levava era a Inha. Deixa eu ver. Aqui tem a minha bisavó. Eu não tenho muitas lembranças da minha bisavó, porque... quando ela faleceu com 90 e poucos anos, mas quando ela faleceu, eu era muito novinha, então eu não lembro. Mas as pessoas falam que ela era muito divertida e adorava festa, conversar, contar piada, mas eu não lembro. Nessa foto aqui tem eu e a Tilane, que é a tia que as pessoas falam que mais parece comigo. Na verdade tem duas tias que as pessoas falam que lembram muito, a tia Bebete e a Tilane. Nessa foto aqui eu tô com a Tilane, ela tá mais nova, né? Ela tinha aqui, sei lá, uns 20 e poucos anos. E ela tá com uma roupa muito engraçada, ela tá de saia comprida, franjinha reta. E eu adoro ver essas fotos antigas porque tem muitas coisas que as garotas usavam que estão voltando agora, né? Então é sempre legal porque a moda é meio que reciclável, né? Esse dia aqui foi um teatrinho na escola, que eu fui Nossa Senhora. Não sei se dá pra ver, essa foto tá meio ruim, porque passou alguém na frente e aí o flash bateu aqui. Mas eu vesti de Nossa Senhora pra escola. Eu não lembro desse dia, eu lembro da minha mãe me contar e tal. Nessa foto aqui tá eu e meu irmão. Ele é 3 anos e pouquinho mais velho que eu. E a gente sempre se deu muito bem, assim. Eu sempre fui muito calma e ele sempre foi muito implicante. Mas, então a gente meio que equilibrava, assim, ele implicava comigo e não dava tanta bola. O problema começou quando minha mãe colocou a internet lá em casa, porque a gente tinha que dividir o computador. E ele gostava muito de jogar Tibia e eu gostava muito de ficar naqueles dolls.com.br, que é da Lia. E rolava briga, porque ele não queria sair, era minha vez, e minha mãe não queria saber quem tava certo, quem tava errado, tava todo mundo sem computador. Era muito ruim dividir computador. Hoje, às vezes, quando eu vou pra casa, a gente divide a internet ainda, né? Porque é uma internet só e às vezes ele tá querendo baixar alguma coisa, eu tô querendo fazer post. Então ainda rola briga. Mas a gente sempre se deu bem até. Ó, falam que eu pareço muito com ele. Eu não acho, não. Mas as pessoas falam que eu sou tipo ele com o cabelo. Não. Deixa eu ver se tem mais alguma. Essa daqui foi tirada em Belo Horizonte. Eu tenho uma tia que mora lá. E ela tem filhos que regulam mais ou menos com a idade minha e do meu irmão. Então era sempre muito legal, porque eles sempre tinham os brinquedos mais modernos e mais legais. E a gente ficava brincando junto com eles. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de saber um pouquinho mais sobre mim. O Draw My Life tá programado pra entrar nas próximas semanas, como eu prometi. Já que a gente chegou aos 100 mil inscritos no canal do blog, eu vou fazer. Beijos! E até mais! Tchau!